Quando meu marido jogou a pasta marrom nos meus pés e anunciou, em voz alta, que eu tinha até o fim do dia seguinte para sumir da casa da nova namorada dele, não foi raiva que subiu primeiro. Foi um silêncio estranho, quase frio, como se alguém tivesse apertado um botão dentro de mim e colocado tudo em câmera lenta. Meu nome é Marina Campos. Eu tenho 37 anos, e naquela tarde de quinta-feira, no meio de um bairro tranquilo de Uberlândia, todo mundo descobriu que meu casamento tinha acabado, do jeito mais teatral e covarde possível. Você tem 48 horas, Marina, ele repetiu, erguendo os papéis como se fosse um troféu. A Bruna agora é dona de tudo aqui. É ela que vai morar nessa casa, não você. Vê se entende de uma vez. O portão da nossa casa estava escancarado. O sol batia no cimento quente da calçada, e o barulho do caminhão de gás passando na rua parecia trilha sonora de desgraça. Do outro lado, a dona Neuza, com o avental ainda amarrado na cintura, fingia varrer a calçada sem tirar os olhos de nós dois. Mais adiante, um casal que sempre via correndo pela manhã tinha parado, fingindo alongar, mas ouvindo cada palavra. E duas adolescentes de bike tinham simplesmente estacionado perto da esquina, com aqueles olhares que misturam curiosidade e pena. O Rafael, meu marido, ou o que restava dele, adorava a plateia. Até para atrair, ele precisava de palco. Ele deu 2 passos para trás, como se estivesse abrindo espaço para minha reação. Talvez esperasse que eu caísse em prantos, que agarrasse a barra da camisa dele, que implorasse para não me deixar, que ajoelhasse na frente de todo mundo. Era isso que ele queria dar para a vizinhança, um espetáculo. Eu, no entanto, só me abaixei devagar, peguei a pasta do chão, sacudi a poeira com calma e olhei bem dentro dos olhos dele. Eu sabia que meu sorriso ia dividir opiniões naquele quarteirão. Interessante, Rafa, falei, num tom tão calmo que vi o músculo tremer perto da boca dele. Só uma dúvida rápida. Em que cartório foi que você passou essa casa pro nome da Bruna mesmo? Acho que eu perdi essa parte. Ele piscou. Foi um segundo só. Um microvacilo. Mas eu vi. Por fora, ele manteve a pose de bancário seguro de si. Por dentro, eu conhecia aquele olhar perdido demais para quem sabia o que estava fazendo. Você sabe muito bem que a casa é minha. Ele rebateu, aumentando ainda mais o tom de voz. Eu pago as prestações, eu sustento essa família. Você só assina papel, Marina. Agora acabou. Junta tuas coisas e some. Já avisei todo mundo. Você vai sair daqui sem nada. Teve até um ó baixinho de alguém lá fora do portão. Eu respirei fundo. Por um momento, pensei na ironia de tudo aquilo. Porque se tinha uma coisa que o Rafael nunca fez, em quase 8 anos de casamento, foi ler contrato direito. E essa casa nunca foi dele. Antes de continuar, deixa eu te situar. Se você tá vendo esse vídeo, ouvindo minha voz, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja sentindo o chão abrir debaixo dos pés, achando que perdeu tudo. Respira comigo. Às vezes, o chão não é piso. Às vezes, é palco. E quem vai decidir como essa história termina? É você. Eu dei um passo pro lado, de forma que a rua inteira pudesse me ver. Fiz questão. Pessoal, falei, sem levantar muito a voz, mas o suficiente para ecoar pelo portão aberto. Fiquem tranquilos. Quando a Bruna colocar o pé aqui dentro, ela mesma vai descobrir quem é a verdadeira dona dessa casa. Vai ser esclarecedor. O silêncio caiu pesado. O caminhão de gás virou a esquina. O som foi embora, e por alguns segundos só dava para ouvir o latido fino do cachorro da dona Neuza. O Rafael me encarava como se eu tivesse falado em outro idioma. Que jogo é esse, Marina? Ele sussurrou, se aproximando um pouco, tentando não perder a pose na frente da audiência. Você tá achando que me assusta? Não, Rafael, respondi, segurando firme a pasta contra o peito. Eu só tô cansada de ser figurante numa história que você protagoniza. Não se preocupa. Em 2 dias, a Bruna vai entender melhor do que ninguém o que está acontecendo aqui. Vi a garganta dele se mexer. Ele abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas o celular vibrou no bolso, e eu reconheci o brilho diferente no olhar. Era ela. Ele desviou o rosto. Atendeu virando de lado, já falando baixinho,
como se o teatro tivesse acabado. Eu aproveitei o momento, virei as costas e entrei em casa. No corredor de entrada, a casa tinha o mesmo cheiro de sempre, mistura de café passado de manhã, produtos de limpeza baratos e um leve perfume amadeirado do desodorante do Rafael, impregnado nas paredes depois de anos de rotina. Mas naquele dia, tudo parecia deslocado, como cenário de novela depois que a equipe desmonta as câmeras. Fechei a porta, não toda, deixando uma fresta aberta. O barulho da voz dele ainda vinha de fora, empolada, como se estivesse fazendo um resumo dramático da discussão para Bruna no telefone. Atravessei a sala, passei pelo sofá onde a gente assistia jogo do Galo aos domingos, a primeira prateleira que eu tinha montado com meu pai, a mesa de jantar que quase não via janta juntos nos últimos meses. Tudo tinha cara de vida, mas já não tinha cara de nós dois. Subi as escadas devagar, segurando o corrimão de madeira que meu pai tinha mandado instalar, insistindo que era investimento em segurança. Ele sempre pensava assim, em termos de proteção. Na verdade, essa casa era dele antes de ser minha, pelo menos no papel. Anos atrás, quando eu contei para minha mãe que eu e Rafael tínhamos decidido comprar uma casa em Uberlândia, ela não sorriu de primeira. Minha mãe, Dona Lúcia, não era mulher de sorriso fácil. Depois de 30 anos como contadora em firma de interior, ela aprendeu a desconfiar de número bonitinho demais. Compra a casa, Marina, ela disse, mexendo doce de leite na panela, numa tarde quente na nossa antiga chácara em Araxá. Mas não coloca nada no nome de marido. A gente nunca sabe onde a vida vira. Faz do jeito certo. Eu ri na época, achando exagero. Eu tinha certeza que o Rafael era diferente. Educado, carismático, aquele tipo de homem que fala baixo com cliente e alto com amigos, que compra pão na padaria no sábado e abraça a sogra no domingo. Homem de família, ele gostava de dizer. Você não confia nele? Perguntei, meio ofendida. Ela olhou para mim com aquele olhar que atravessa. Eu confio em você. Nos outros. Eu organizo com papel, respondeu. A casa vai pro nome da Campus Participações, a holding que a gente abriu com o dinheiro que seu pai deixou. Você entra como sócia administradora. Ele não precisa saber dos detalhes, Marina. Se ele for tudo o que você acha, nunca vai fazer diferença. Se um dia não for, você vai me agradecer. Naquele dia, mexendo doce, ela parecia exagerada. Hoje, eu sei que foi o jeito dela de me abraçar pro futuro. Quando eu e Rafael assinamos a papelada no banco, ele nem perguntou direito. Achou que era coisa de contadora. Confiou em mim do jeito que o homem que se acha esperto confia quando acha que tá sempre um passo à frente da mulher. Pois é, a casa onde ele estava me expulsando não era dele. Nunca foi. Eu deixei a pasta com os papéis do divórcio em cima da cama, no nosso quarto, e sentei na ponta do colchão, sentindo a madeira rangendo baixo. Olhei em volta, o guarda-roupa ainda cheio das camisas bem passadas dele, a mesinha com meu abajur de leitura, o nicho com as medalhinhas dele de corrida de rua. Nada ali mostrava a guerra que estava para começar. Abri a pasta com calma. Ali dentro tinha uma pilha de folhas, petição de divórcio, proposta de partilha, uma lista mal feita de bens, cheia de segurança falsa, como se ele tivesse certeza de que podia simplesmente riscar meu nome da vida dele. Ele realmente achava que eu ia sair da casa que o meu pai ajudou a comprar levando só minhas roupas numa mala qualquer. Sorri sozinha. Um sorriso cansado, mas firme. Se você tá ouvindo isso e acha que eu fui fria, eu não sempre fui assim, não. Eu já chorei por muito menos. Só que essa história não começa no portão de casa com os papéis voando. Começa muito antes, nas pequenas coisas que a gente finge não ver. Eu e o Rafael nos conhecemos em curso de atualização de Direito e Finanças em Belo Horizonte. Eu já trabalhava como advogada na área de contratos empresariais. Ele era gerente de investimentos de um grande banco, daqueles que falam bonito sobre aposentadoria, previdência privada, tesouro direto e coisas que a maioria das pessoas finge entender. Na época, eu achei maravilhoso ter alguém com quem conversar sobre cláusulas, juros e riscos sem que a pessoa bocejasse no meio da frase. Ele me fazia rir com histórias de clientes que chegavam no banco com dinheiro escondido embaixo do colchão.
Eu encantava ele contando de empresário que tentava passar rasteiro em contrato, e a gente descobria numa vírgula mal colocada. A gente casou em uma igreja simples, com festa num salão alugado em Contagem. Nada de exagero, mas tudo arrumadinho. Meus tios trouxeram queijo e doces da roça. A família dele veio em peso de Patos de Minas. Dançamos forró, sertanejo. Teve até aquele momento brega em que ele me levantou no meio do salão na música romântica. Naquele dia, eu acreditei de verdade que estava construindo uma vida sólida com alguém que olhava na mesma direção que eu. Quando decidimos mudar para Uberlândia, foi porque parecia uma cidade grande o bastante para oportunidades e pequena o bastante para parecer vida tranquila. Compramos a casa em um bairro de classe média com ruas arborizadas, cachorro passeando ao fim da tarde, churrasco de final de semana, reunião na calçada. Por fora, a nossa vida era perfeita. E por muito tempo, por dentro, eu também achei que fosse. Os primeiros anos foram uma mistura de correria e aconchego. Eu trabalhava muito, fechando contrato, revisando cláusula até tarde, às vezes em casa, no notebook, com o Rafael passando por trás, fazendo carinho no meu ombro. Ele chegava contando dos clientes, das metas batidas, dos eventos do banco. Aos domingos, a gente acordava tarde, tomava café com pão de queijo que eu mesma assava, ligava a TV para ver jogo ou filme. Final de tarde tinha volta no quarteirão, conversando sobre planos, talvez um filho mais para frente, talvez abrir um escritório maior. Eu acreditava em tudo isso. E talvez, lá no começo, ele também acreditasse. A primeira rachadura não foi um grito. Foi um cheiro. Foi numa terça-feira qualquer, já no 8º ano de casamento. Eu tinha voltado mais cedo do escritório naquele dia, porque um cliente tinha desmarcado de última hora. O relógio da cozinha marcava quase 9 da noite quando Rafael entrou, girando a chave no portão com cuidado, como se tentasse não fazer barulho demais. Ele vinha sempre com um leve cheiro de perfume masculino, aquele que ele comprava parcelado na loja cara do shopping. Mas naquela noite, entrou pela porta um outro aroma. Um doce diferente, meio cítrico, meio floral, que não era meu, nem da nossa casa. Eu estava na pia, lavando a última xícara. Não falei nada. Só observei. O corpo dele entrou primeiro. A culpa veio alguns passos depois. Chegou tarde hoje, comentei, enxugando a mão no pano de prato, como quem joga conversa fora. O banco fechou que horas? Ele evitou meu olhar por meio segundo. Teve reunião com cliente grande, lá no centro. Respondeu, tirando o paletó com pressa. Depois fui resolver umas coisas da agência. Sabe como é? Fechamento de mês. Ele me beijou no rosto, mas o beijo passou rápido demais. E perto da gola da camisa, uma mancha quase imperceptível, de tom rosado, apareceu por um segundo antes dele virar de costas para tirar a gravata. A maioria das pessoas teria arrancado a camisa na hora, perguntado o que era aquilo, exigido resposta. Eu não. Talvez porque eu tenha crescido vendo a minha mãe olhar para o mundo com desconfiança treinada. Eu aprendi a não gritar de primeira. Aprendi a olhar. Deixei passar. Naquela noite, ele foi direto pro banho. Demorou mais do que o normal. Saiu do banheiro com o rosto vermelho do vapor, o cabelo todo bagunçado, como se estivesse tentando apagar algo além do cansaço. No dia seguinte, eu acordei diferente. Não derramei lágrima escondida no travesseiro. Não liguei para a amiga contando drama. Eu sentei na mesa da cozinha, com meu café com leite, peguei o celular e comecei a observar. Horário que ele saía, horário que ele chegava, com quem falava mais no WhatsApp, que tipo de papo aparecia de relance quando ele deixava o celular destravado por descuido. Não foi uma descoberta. Foi um acúmulo. Primeiro veio a fase vida saudável. Do nada, o Rafael resolveu que estava na hora de se cuidar mais. Começou a falar de academia nova na cidade, dessas cheias de luz de LED e espelho até o teto, com planos caros, música alta e personal trainer exclusiva. A Bruna é maravilhosa. Amor, ele dizia, empolgado, mexendo uma vitamina verde que parecia mais castigo que bebida. Ela entende de performance, de energia, dessas coisas. Não é só musculação. É um estilo de vida. Bruna. Na primeira vez que ouvi o nome,
Ele passou rápido, no meio da frase, como se não fosse importante. Uma persona qualquer entre tantos clientes e colegas. Se eu contasse quantas histórias de gente maravilhosa ele trouxe do banco ao longo dos anos, perderia a conta. Mas esse nome ficou. Logo, a agenda dele começou a girar em torno da tal academia. Antes, ele saía do banco e vinha direto para casa. Depois, virou rotina. Vou passar na academia? Já tô aí. Às vezes, já significava 10 da noite. A conta do cartão de crédito. Essa sim, não mente. Numa madrugada, sem conseguir dormir, eu desci até a sala, liguei o notebook e abri o aplicativo do banco. O extrato mostrava tudo: mensalidade absurda da academia, compra de roupas esportivas caras, suplementos com nomes em inglês, refeições em restaurantes que a gente nunca tinha ido juntos. E, no meio, uma sequência de pagamentos para algo chamado Bebê Consultoria Integral. Eu franzi a testa. Consultoria do quê, Rafael? Sussurrei sozinha, lendo a descrição das compras. Os valores não eram altos demais para chamar a atenção de quem não quer ver. Parcelas espaçadas, 500 aqui, 700 ali, 8 vezes sem juros. Só que repetidos, constantes, teimosos. Eu olhei para o relógio na parede. 2 da manhã. Lá em cima, ele dormia profundamente, respirando pesado, como se o mundo estivesse em ordem. Naquela hora, eu tive duas opções. Poderia subir correndo, jogar o notebook na cama, apontar linha por linha, gritar, exigir explicações. Ou respirar fundo e fazer o que eu fui treinada a fazer a vida inteira, juntar prova. Você já sabe qual caminho eu escolhi. Desliguei a luz da sala, sentei de novo, agora com outra postura. Se tinha uma coisa que eu sabia fazer, era ler o que ninguém queria que fosse lido. A partir daquele dia, Rafael deixou de ser só meu marido. Virou, sem saber, um personagem de investigação. Enquanto ele se achava esperto, sonhando com a vida nova que ia começar com a personal trainer, eu estava, silenciosamente, preparando o palco do fim. Foi por isso que, naquela tarde de quinta-feira, quando ele jogou a pasta nos meus pés, eu não desmoronei. Eu já tinha visto o tombo lá atrás. Só faltava decidir como eu ia cair, em quem eu ia derrubar junto comigo. Naquela noite, depois do espetáculo no portão, eu sentei à mesa da cozinha, abri meu notebook, puxei uma pasta que eu vinha alimentando havia quase 2 meses. O nome da pasta era simples, Bruna, Esquema. A casa estava silenciosa naquela noite, mas não era o silêncio de paz. Era aquele tipo de silêncio que parece segurar o ar, pesado, aguardando alguma coisa acontecer. Sentei na mesa da cozinha, abri meu notebook e cliquei na pasta que eu vinha alimentando escondida havia quase 2 meses. Bruna, Esquema. O nome era simples, mas o conteúdo... Esse era o tipo de coisa que desmonta uma vida inteira com a delicadeza de um terremoto. A primeira vez que eu abri arquivos dentro dessa pasta foi mais por intuição que por certeza. Era madrugada, o Rafael estava dormindo, e eu havia acabado de confirmar uma sequência de pagamentos suspeitos no extrato do cartão. Naquele momento, eu não sabia exatamente o que procurar, eu só sabia que havia algo ali, entre os horários dele, os lugares onde dizia que estava e aquele perfume que não saía da minha cabeça. Agora, com ele acreditando que eu sairia da casa no dia seguinte, tudo fazia ainda mais sentido. Ele se achava vencedor. Achava que o espetáculo no portão tinha sido o ato final. Mal sabia ele que, enquanto gritava para a vizinhança, eu já tinha colocado em movimento algo muito maior que uma briga de casal. Abri o primeiro arquivo, um mapa simples que eu mesma tracei, marcando locais onde o Rafael dizia estar e onde realmente estava. A diferença entre um ponto e outro cabia numa mentira de 2 frases. Usei o rastreamento do celular que tínhamos ativado anos atrás, quando viajávamos muito. Ele tinha esquecido completamente. Eu não. Cada parada dele em academias, estacionamentos, restaurantes e apartamentos desconhecidos estava registrada ali, como passos de dança. E a Bruna? A Bruna aparecia em todos. A primeira descoberta veio quase por acaso. Num sábado de manhã, ele disse que ia correr no parque municipal. Eu o estranhei, porque ele nunca acordava cedo no fim de semana.
Dei um sorriso discreto, levantei devagar, fui até a janela e esperei o carro dele virar a esquina. Assim que ele sumiu, abri meu notebook, puxei o mapa de rastreio, nada de parque. O ponto na tela estava parado em um prédio comercial no centro, bem longe de grama e pista de corrida. Salvei o horário. Tirei print. Respirei fundo. Ao meio-dia, ele voltou para casa suado, com cheiro de desodorante, aquele mesmo cheiro que tentava camuflar perfume alheio. Hoje rendeu, disse ele, abrindo a geladeira. Deveria vir correr comigo um dia desses. Sorri de canto, respondendo com a mesma leveza. Um dia desses, talvez. E foi nesse dia que eu comecei a aceitar a verdade que se aproximava. Mas descobrir onde ele ia era só o primeiro passo. A segunda parte do quebra-cabeça era quem era a Bruna, a tal personal trainer da academia moderna da cidade. Jovem, cheia de tatuagens pequenas no braço, foto de smoothie verde no Instagram e legenda motivacional a cada 2 dias. A princípio, parecia só mais uma influencer tentando vender estilo de vida saudável. Mas bastou olhar com atenção. Ela postava fotos em restaurantes caros de Uberaba, viagens curtas para o interior de São Paulo, roupas de academia caríssimas que não combinavam com o salário de personal trainer de cidade média. Carros diferentes apareciam nos stories, alguns com bancos de couro de luxo. Hotéis que não batiam com a realidade de quem trabalhava 8 horas por dia treinando cliente. Eu não precisava ser contadora para saber que alguém estava bancando aquilo. Só precisava encontrar quem. Aí veio o arquivo mais doloroso, lista preliminar.pdf. Nele, eu anotava qualquer nome que surgisse ao lado dela, homens que curtiam todas as postagens, que apareciam em fotos cortadas, que comentavam com intimidade, que marcavam ela em lugares caros. 5 nomes apareceram ali antes mesmo de eu terminar uma semana de análise. Todos homens acima dos 30, alguns casados, outros não. Profissões parecidas, empresários, gerente de banco, dono de loja, advogado, médico. Nada nela dizia que era só uma aventura com meu marido. Ela parecia ter transformado sedução em modelo de negócio. E Rafael? Rafael caiu como um adolescente iludido que encontrou glitter no chão e achou que era ouro. Um dia, enquanto eu ampliava uma foto dela no Instagram, notei o reflexo de algo no óculos espelhado que ela usava. Bem no cantinho da lente. Um pedaço de mesa. Um pedaço de braço masculino. Uma aliança. Não era a aliança do Rafael. Cliquei. Segurei a imagem. Ampliei ao máximo. A mão que segurava a taça de vinho na mesa tinha os dedos largos demais para ser do meu marido. Era outro homem. Outro jantar. Outra mentira. Apertei o notebook contra o peito. Fechei os olhos e respirei fundo. Não era dor. Não era ciúme. Era uma certeza. Bruna não era só a amante do meu marido. Ela era uma alpinista social com diploma de manipulação emocional. E como todo predador que se acha muito inteligente, ela deixou rastros. A linha do tempo que eu montei começava a ficar assustadoramente clara. Tinha datas, horários, valores aproximados, lugares onde ela esteve com diferentes homens. Fiz até um gráfico, porque era mais forte que eu. Precisava ver tudo visualmente. E nesse gráfico, como num jogo infantil de ligar pontos, as curvas e as cores mostravam um movimento quase matemático. Ela atendia homens diferentes em dias diferentes da semana, não como uma traição casual, mas como rotação. Eu não sabia ainda que nome isso teria. Mais tarde descobri que alguns chamavam de construir rede de mantenedores. Eu chamava de sistema. E o Rafael, coitado, era só uma peça dentro desse tabuleiro. Naquela noite, enquanto ele dormia no quarto, exausto do teatro que tinha feito na rua, eu fechei o notebook e fiquei observando a casa silenciosa. O ventilador fazia um barulho leve de hélice. A luz da cozinha deixava a sala num tom amarelado, quase triste. Eu deveria estar destruída. Talvez. Mas não estava. Algo dentro de mim tinha se deslocado, como quando uma porta emperrada finalmente destrava. E naquele exato momento eu entendi. Eu não precisava mais salvar meu casamento. Eu precisava salvar a mim mesma e mostrar para Bruna e Rafael que eu não era o tipo de mulher que vira poeira depois de uma tempestade. A investigadora dentro de mim estava acordada.
A mulher dentro de mim estava ferida, mas firme. E a justiça? Ah, essa estava só começando a nascer. Peguei o celular, abri um bloco de notas e escrevi uma única frase. Amanhã começa a parte 2. O que eu não sabia ainda era que, ao seguir essa trilha, eu acabaria descobrindo algo muito maior que uma traição, algo que tornaria tudo pessoal, profundo e perigoso. Eu sempre achei que a gente só descobre o tamanho real de um problema quando começa a cavar o chão onde ele nasceu. E naquela manhã, ainda com o sol atravessando as cortinas da cozinha, eu tive a sensação clara de que a história da Bruna era mais funda do que eu imaginava. Sentei com meu café, morno, esquecido, e abri o notebook. A pasta Bruna, esquema já não era mais uma coleção de pistas, estava virando um mapa completo de um labirinto. A cada arquivo novo que eu alimentava, uma linha ligava a outra, como raiz que cresce embaixo da terra, silenciosa, mas destrutiva. Comecei a revisar tudo desde o início: horários, fotos, stories salvos, movimentações bancárias. Eu precisava entender o padrão. O que exatamente ela estava buscando? Dinheiro? Status? Controle? Ou tudo junto? O traço comum entre os homens era quase cômico. Todos profissionais bem estabelecidos, acima dos 30, geralmente casados ou em relacionamentos frágeis. Nenhum deles parecia perceber que estava sendo sugado para uma narrativa criada por ela, uma narrativa onde a Bruna sempre aparecia como a resposta para alguma dor. Cada um tinha uma história diferente sobre como ela entrou na vida deles. E eu comecei a perceber que ninguém entra por acaso tantas vezes na vida de homens tão diferentes, em cidades diferentes, com rotinas diferentes, sem que exista um método. Peguei meu celular. Abri a lista de nomes que eu tinha anotado como possíveis outros envolvidos. 5 homens. 5 histórias que não faziam sentido sozinhas, mas que se encaixavam quando colocadas lado a lado. Respirei fundo e decidi fazer o que uma parte de mim tinha medo de tentar: enviar mensagem para cada um deles. O texto era simples, frio e direto, como um e-mail de escritório que fala mais do que aparenta. Olha, meu nome é Marina. Preciso conversar com você sobre a Bruna. É importante. Copiei e colei para os 5. Não esperava resposta. Quem responderia uma mensagem dessas de uma desconhecida? Mas a vida é engraçada. Às vezes, a pessoa certa abre a porta na hora exata. O primeiro a visualizar foi um tal de Leandro P., empresário de Araguari. 38 anos, dono de uma pequena rede de lojas de eletrônicos. Nos stories da Bruna, já aparecia ao fundo pelo menos 3 vezes. Ele digitou. Parou. Digitou de novo. Meu coração acelerou sem motivo. Finalmente, a mensagem chegou. Podemos falar sim. Mas não por aqui. Me passa seu número. Havia algo angustiado naquele não por aqui. Algo que deixou minha pele arrepiada antes mesmo de eu entender por quê. Passei meu número. E o telefone tocou poucos segundos depois. Atendi no viva voz, mas fiquei em pé, como se meu corpo soubesse que aquela conversa ia mexer com tudo que eu acreditava. Alô? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O homem do outro lado suspirou, pesado. Deu para sentir que ele estava sozinho em algum lugar fechado, porque o eco era curto. Dona Marina, eu não sei por onde começar, ele disse, a voz embargada, mas eu venho guardando isso há semanas. Só que ninguém acreditaria em mim. Meu estômago virou. O que você descobriu? Ele demorou alguns segundos antes de responder. A Bruna, ela não puxa só dinheiro, entende? Ela puxa informações sobre a gente, sobre os negócios, as famílias, as contas, tudo. Eu achei que era interesse, carinho, até que ela começou a me pressionar a dividir dados específicos. Coisas que ela não deveria nem saber que existiam. Minha mão gelou. Informações? Isso tinha passado longe das minhas hipóteses iniciais. Você tem certeza? Perguntei, tentando manter a racionalidade. Tenho. Porque um dia ela comentou um detalhe que eu nunca tinha contado para ninguém. Uma dívida antiga. Só meu contador sabia. E ela falou aquilo rindo, como se fosse brincadeira, mas não era brincadeira. Era recado. Recado para quem? Ou de quem? Ele continuou.
Achei que estava paranoico, até que comecei a desconfiar que ela tinha alguém por trás. Alguém que ensinava ela a fazer perguntas, a se infiltrar na vida da gente. Foi quando decidi me afastar. Só que aí começou o inferno. Eu prendi o ar. Que inferno! Do outro lado, um silêncio curto, e depois a frase que mudaria tudo. Começaram a aparecer cobranças no meu nome. Empréstimos que eu não fiz. Movimentações que eu não reconhecia. Como se alguém estivesse usando meus dados, mas sem deixar rastro direto. Meu coração disparou. Um arrepio subiu pela minha espinha. Você acha que... Não consegui terminar. Eu acho que fui usado, ele disse, e que seu marido também foi. Só que num nível que você talvez não esteja enxergando ainda. Meus dedos tocaram a borda da mesa. O mundo ao meu redor parecia girar devagar, como se alguém tivesse colocado um filtro em tudo. E você? Conhece mais alguém na mesma situação? Perguntei, com a voz baixa. Conheço. Ele respirou fundo. 2 homens que eu sei. E uma mulher. A Bruna enfiou eles nas mesmas conversas, nas mesmas promessas, e todos tinham algo em comum. Acesso a contas grandes, movimentações importantes, empresas. Meu coração apertou. Rafael trabalhava com investimentos. De repente, tudo fazia sentido. De um jeito terrível. Eu sentei devagar, sem perceber. Leandro continuou. Ela é treinada, Marina. Não é só uma personal. Não é só sedução. Tem método, tem roteiro. E tem alguém que passa as instruções. Ela não descobria nada sozinha. Minha visão ficou turva, não de choro, mas de choque. Você sabe quem está por trás? Perguntei, tentando manter a calma. Ele hesitou. O silêncio dele foi mais revelador do que qualquer palavra. Ainda não posso afirmar. Mas... Ele baixou o tom de voz. O nome aparece mais de uma vez. Um consultor financeiro de Uberaba. Alguém que já foi investigado por golpes parecidos, mas nunca acharam prova. Meu coração quase parou. Consultor. Golpes. Investigações sem provas. A tela do meu notebook ainda estava aberta. E bem na minha frente, no extrato do cartão do Rafael, repetido várias vezes, estava aquele nome. Vértice Consultoria Avançada. Empresa de fachada. Usada para instruir gente como a Bruna. Para montar esquemas como o dela. Meu sangue gelou. Marina, a voz do Leandro veio mais baixa. Cuidado. De verdade. Porque quando eu tentei denunciar, começaram a me seguir. Não sei quem. Mas sei que não era coincidência. Minha respiração ficou curta. Seguir? Como assim? Carro parado perto da minha loja. Gente diferente na porta da minha casa à noite. Mensagens estranhas. Não tô dizendo isso pra te assustar. Mas pra você saber, eles não gostam quando alguém tenta expor o esquema. Eu passei a mão pelo rosto, sentindo a tensão latejar nas têmporas. Bruna não era só uma amante ambiciosa. Rafael não era só um marido infiel e burro. Eles eram peças. Pessoas usadas para puxar fios de dinheiro e informação. E agora? Eu estava mexendo nesse novelo. Obrigada, Leandro, consegui dizer. Se eu descobrir algo, te aviso. Marina, ele hesitou. Só toma cuidado, porque eu tenho a impressão de que eles já sabem que você começou a procurar. A ligação caiu. O silêncio preencheu a sala. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo a respiração pesada no peito. E foi então que ouvi um barulho, lá fora. Noite ainda cedo. Um carro, que não arrancou, que ficou ligado, parado, do outro lado da rua. A cortina balançou com o vento. Eu não fui até a janela, mas eu soube. A partir daquele momento, eu não era mais só uma mulher ferida. Eu era uma ameaça para alguém. E ameaças, quando descobrem demais, alguém tenta calar, mas não eu. Não mais. Eu respirei fundo e escrevi no bloco de notas. A hora de revelar os outros começa agora. E foi assim que eu decidi que precisava encontrar as outras vítimas, antes que alguém encontrasse primeiro a mim. Eu não dormi naquela noite. A cada barulho na rua, meu corpo enrijecia como se esperasse alguém bater na porta. O carro parado em frente à minha casa havia ido embora,
mas o silêncio que ficou parecia ainda mais ameaçador. Quando o relógio marcou 5:30 da manhã, eu já estava sentada à mesa com o mesmo café frio da madrugada, o notebook aberto e uma determinação que vinha de um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Se existiam outras vítimas, eu precisava encontrá-las antes que o esquema de Bruna e quem estivesse por trás dela percebesse que eu estava cavando mais fundo. E claro, antes que conseguisse me parar. Comecei por quem parecia mais acessível. A mulher que Leandro mencionou. Segundo ele, era alguém que também tinha caído no charme da Bruna, não como amante, mas como amiga, como confidente. Uma mulher que tinha sido manipulada emocionalmente enquanto Bruna puxava informações financeiras da família dela. O nome que ele tinha me dado era Carolina Duarte, moradora de um bairro tradicional de Uberaba. Ela tinha um pequeno escritório de contabilidade. Segundo Leandro, era inteligente, mas emocionalmente vulnerável naquele período da vida. Eu procurei o perfil dela nas redes sociais. A foto mostrava uma mulher de uns 40 anos, sorriso tímido, cabelo preso com uma presilha simples e uma elegância natural de quem nunca tenta aparecer. Folheei as postagens antigas. Em muitas delas, aparecia a Bruna. Almoços juntas, treinos juntas, cafés da tarde, selfies no espelho da academia. Mas de repente, cerca de 4 meses atrás, tudo para. 0 fotos da Bruna. 0 comentários. 0 curtidas. Silêncio total. A ausência fala mais do que presença. Abri meu WhatsApp, respirei fundo e escrevi. Carolina, meu nome é Marina. Você não me conhece, mas eu preciso muito falar com você sobre a Bruna. É questão de segurança. Eu sabia que a palavra segurança poderia assustar. Justamente por isso eu a usei. Era a única maneira de quebrar a barreira de alguém que, provavelmente, já tinha sido ferida demais. A confirmação de leitura demorou. Passei quase meia hora andando pela casa, descalça, com a sensação de que o chão estava frio demais para o calor da manhã que chegava, até que o celular vibrou. Mensagem dela. Você pode falar agora. É urgente. Meu coração acelerou. As palavras tinham pressa, medo e um eco de desespero reconhecível para quem já foi enganada profundamente. Respondi. Posso sim. Quer ligação ou mensagem? Ela digitou um pouco, apagou, digitou de novo, o típico gesto de alguém que está tentando decidir se pode confiar. Finalmente. Não posso falar ao telefone. Ele está em casa. Podemos conversar por aqui. Ele. O pronome me atingiu com força. Alguém estava perto dela. Alguém que ela temia. Tomei cuidado com cada palavra. Carolina, você sabe que Bruna estava tirando informações suas. A resposta veio quase instantânea. Sei. E não só de mim. Um arrepio subiu pela minha nuca. Antes que eu pudesse escrever outra coisa, ela mandou um segundo texto, mais longo, quase como um desabafo que estava preso a tempo demais. Ela me procurou num momento difícil. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento turbulento, estava frágil. Ela foi gentil, atenciosa, parecia a irmã mais nova. Eu a levei para tudo, para o meu escritório, para casa, para reuniões. Quando percebi, ela sabia onde ficavam documentos que ninguém deveria ver. E sabe o que eu descobri? Ela repassava tudo, tudo, para um homem que ela chamava de mentor. Eu tentei cortar contato, mas aí, as ameaças começaram. A sala ficou pequena. Minha respiração ficou curta. Escrevi. Que tipo de ameaças? Ela demorou 3 minutos, longos 3 minutos, para responder. Primeiro foi chantagem emocional. Depois, mensagens anônimas. Depois, um carro preto seguindo meus passos por 2 semanas. Só parou quando eu deixei claro que ia envolver a polícia. Mas até hoje, eu não sei se estou segura. Meu sangue gelou. Era o mesmo padrão, o mesmo modus operandi, a mesma sombra que agora encostava na minha porta. Escrevi. Carolina, você sabe o nome do mentor dela. E foi aí que ela enviou um áudio, curtinho, tenso, como se estivesse sussurrando. Cliquei para ouvir. A voz dela tremia. Eu sei sim. Mas prometa que vai tomar cuidado, Marina.
Esse homem, ele é perigoso. O nome dele é. O áudio cortou. De repente. Do nada. Como se ela tivesse sido interrompida. Tentei chamar. Carolina. Você está aí? Nada. Esperei. 3 minutos. 5. 10. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de que ela ainda estava lendo. E quando finalmente uma notificação apareceu, meu coração quase parou. Não era mensagem. Era um aviso. Carolina saiu do WhatsApp. Saiu. Do nada. No meio de uma revelação. Como se alguém tivesse tirado o celular da mão dela. Ou desligado. Ou pior. Eu não sabia. Mas eu sentia. Algo estava errado. Muito errado. E antes que eu tivesse tempo de organizar o pensamento, ouvi um barulho lá fora. De novo. Um carro. O mesmo som do motor da noite anterior. Dessa vez, mais perto. Muito mais perto. Levantei devagar e caminhei até a janela lateral, sem abrir completamente a cortina. E lá estava. Um carro escuro, parado bem em frente à minha casa. Vidros fumê. Placa parcialmente coberta por poeira. Motor ligado. Como se esperasse algo. Ou alguém. Minha pele arrepiou. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Na tela do celular, último registro. Carolina saiu do WhatsApp. Eu senti que tinha acabado de cruzar uma linha invisível. Uma linha da qual não se volta mais. Bruna não era o problema. Rafael era apenas consequência. O consultor não trabalhava sozinho. E agora, alguém estava me observando. Mais de perto do que eu gostaria. Respirei fundo e anotei no bloco. Se querem que eu pare, é porque estou perto demais. Eu só não imaginava que a pessoa mais perigosa desse esquema não era Bruna. E não era o mentor. Era alguém que eu ainda nem sabia que existia. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que alguém tinha passado a noite inteira observando meu sono. O sol ainda nem tinha subido direito, mas eu já estava sentada na beira da cama, sem conseguir afastar da mente o som do carro parado do lado de fora. Era como se aquele motor ainda vibrasse dentro do meu peito. O Rafael tinha saído cedo para o banco, mais cedo do que o habitual. Nem olhou na minha direção quando passou pela cozinha. Apenas pegou as chaves, murmurou algo como "volto tarde", e saiu. A porta bateu atrás dele com uma distância fria que já dizia tudo. Eu não tentava mais entender por que ele fazia aquilo. Agora eu tentava entender quem estava usando ele. E quanto mais fundo eu cavava, mais claro ficava. Rafael não era inteligente o bastante para inventar um esquema desses. Ele era vaidoso, carente de admiração, facilmente manipulado. Mas gênio do crime. Nunca. Então, quem era? Sentei à mesa com meu notebook aberto e revisitei tudo o que já sabia. Bruna era o rosto bonito. O consultor era o cérebro. E aquele carro parado era o aviso. Mas eu precisava de nomes concretos. Precisava montar uma prova sólida o bastante para entregar à polícia, à imprensa ou ao Ministério Público, se fosse necessário. E foi enquanto reorganizava meus arquivos que vi um detalhe que eu mesma havia ignorado. Numa foto antiga da Bruna, tirada num café chique em Uberaba, havia uma mão masculina repousando na mesa ao lado dela. Eu já tinha ampliado aquela imagem dezenas de vezes, atrás de pistas sobre quem seria aquele tal mentor. Mas agora, com os olhos treinados pela tensão, eu percebi algo diferente. Um relógio. Não o modelo. O emblema no fecho. Eu conhecia aquele símbolo. Já tinha visto antes. Corri até a gaveta de documentos e peguei um cartão de visita que Rafael tinha trazido da agência uns meses atrás, um evento do banco sobre investimentos avançados. No cartão, o mesmo símbolo gravado em dourado. Engoli seco. O consultor não era apenas um golpista de Uberaba. Era alguém que circulava entre executivos reais, com acesso a eventos, palestras, diretores, empresários. Alguém com fachada perfeita. O nome no cartão era Otávio Brandão, Consultoria Estratégica e Patrimonial. Naquela época, eu mal dei atenção. Só coloquei o cartão no fundo da gaveta. Agora, ele parecia irradiar perigo. Procurei o nome no Google. A primeira página era impecável. Fotos dele em congressos, palestras sobre educação financeira,
matérias falando sobre métodos inovadores. A segunda página já começava a mudar o tom. Fóruns anônimos, comentários mal explicados, boatos de estratégias agressivas e clientes que assinaram contratos sem entender direito. Na terceira página, bingo. Um tópico perdido num fórum antigo trazia denúncias informais, todas no mesmo padrão. Meu marido foi manipulado por um consultor e uma mulher que trabalhava com ele. A tal personal trainer seduzia. Eles puxavam dados e depois sumiam. O consultor desapareceu antes do processo. Ninguém conseguiu provar nada. Meu sangue esquentou. O nome de Otávio aparecia 3 vezes. Sempre oculto, sempre nas entrelinhas. Nunca diretamente. Era ele, o mentor. O homem que ensinava Bruna a invadir vidas, sugar informações e depois desaparecer antes que algo pudesse ser rastreado. Eu me recostei na cadeira, respirando fundo. Agora eu tinha um nome. Mas isso tornava tudo mais perigoso. Porque nomes têm peso. Nomes têm poder. E nomes colocam você na mira de quem não quer ser exposto. Eu precisava descobrir como Rafael tinha sido puxado para dentro dessa rede. E a resposta veio de um lugar inesperado. Enquanto revisava o extrato bancário dele novamente, percebi algo que não tinha visto antes: pequenas transferências periódicas, sempre do mesmo valor, sempre indo para contas diferentes, mas todas com descrições parecidas. Serviços externos, avaliação premium. Consultoria complementar, nível 2. Ajuste de carteira, vértice. Vértice de novo. Vértice parecia estar em todos os buracos do esquema. Cliquei em uma das transferências. O banco deixava ver um fragmento da identidade do destinatário. E, de repente, reconheci um dos números. A junção final da conta. Eu fiquei gelada. Era uma conta registrada em nome de Rafael. Ou seja, eles usavam o nome dele para movimentar dinheiro que não vinha dele. Dinheiro vindo de outras vítimas. Dinheiro que circulava entre contas fantasmas para desaparecer depois. Rafael era amante. Sim, burro. Muito. Mas ele também era laranja. Sem saber. E quando alguém percebe que está usando um homem como laranja, e que a esposa dele começou a investigar, a situação muda de figura. Escrevi num bloco de notas. Rafael corre perigo. Mesmo que ele não mereça, alguém pode calá-lo se achar que ele vai falar demais. A verdade me atingiu como soco. Eu não estava só lutando pelo meu orgulho ou pela minha casa. Estava no meio de algo muito mais sério. E foi nesse momento que meu celular vibrou. Mensagem desconhecida. Número sem foto. Sem nome. Eu abri. Era uma única frase. Pare de procurar. O tempo parou. As paredes da casa apertaram em volta de mim. A respiração ficou presa na garganta. E antes que eu pudesse reagir, outra mensagem chegou. Você não sabe com quem está mexendo. Minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas de uma fúria controlada que eu não sentia havia anos. Eu respirei fundo. Digitei devagar. Se vocês acham que isso vai me fazer parar, não me conhecem. Enviei. Bloqueei o número. Fechei os olhos por um segundo, apenas para recuperar o fôlego. E decidi o que precisava ser feito. Eu precisaria enfrentar Bruna, cara a cara. E desta vez, não como a esposa traída, mas como a mulher que tinha descoberto o mentor dela, e que estava pronta para puxar o fio até desmontar tudo. Mas o que aconteceria no primeiro encontro entre nós duas era algo que eu jamais poderia prever. No final daquela tarde, enquanto a luz laranja do pôr do sol atravessava o vidro da sala, eu senti que estava pisando no limite entre coragem e imprudência. Mas já não havia retorno possível. Se eu não enfrentasse a Bruna agora, ela iria continuar manipulando, roubando, ameaçando. E eu não podia permitir que ela ou o tal Otávio chegassem primeiro até mim, ou até o Rafael. Sim, Rafael tinha me traído. Sim, tinha me humilhado na frente da vizinhança. Mas agora, ele estava no meio de algo que podia arruinar não só a vida dele, como a minha também. A verdade é que, gostando ou não, nós dois estávamos ligados por uma corda que alguém queria cortar.
Decidi procurar a Bruna exatamente onde ela se sentia mais poderosa. A academia moderna onde ela trabalhava, o palco dela. Peguei minha bolsa. Respirei fundo e saí. A cidade estava quente, as calçadas vibrando com aquele calor pesado típico de Uberlândia no fim da tarde. O trânsito fluía devagar, e eu conseguia sentir meu coração batendo muito mais rápido do que devia. No caminho, revisei mentalmente tudo que eu tinha. Provas das transferências, prints da movimentação, suspeita da vértice, relatos do Leandro, o quase desabafo da Carolina, e o nome do mentor, Otávio Brandão. Cada pedaço era uma peça. E agora eu precisava encaixar a peça central, Bruna. Estacionei o carro a uma quadra da academia. Não queria chegar chamando atenção. Enquanto caminhava até a entrada, vi o letreiro iluminado refletindo na calçada. Pulse Fit Experience, um nome tão exagerado quanto o ego de quem treinava ali. Por dentro, tudo era cheio de luzes de LED, espelhos enormes, música alta e pessoas tirando selfies depois de cada série. Típico ambiente onde Bruna reinava. E lá estava ela, no centro da sala, ajustando a postura de um cliente enquanto falava com aquela voz doce demais para ser sincera. Um short minúsculo, um top caríssimo, fios de cabelo estrategicamente soltos, e um sorriso afiado, daqueles que cortam mais do que acolhem. Assim que terminou o atendimento, ela virou para pegar a garrafa d'água e me viu. O sorriso dela congelou. Por 2 segundos, uma sombra atravessou o rosto dela. Depois, ela recompôs a expressão rápido demais, treinado demais. Veio até mim com um charme que, agora, eu via como ferramenta de trabalho. Marina, ela disse, como se encontrasse uma amiga distante. Você está aqui por causa do Rafael? Ele não comentou nada. Não, respondi, firme. Eu vim por você. Os olhos dela estreitaram um pouco. Mas ela manteve o tom suave. Quer conversar em um lugar mais reservado? Perguntou. Sim. Ótimo. Vamos ali atrás, na sala de avaliações. Ela caminhou na frente, e eu segui. Pela primeira vez desde que tudo começou, fui eu quem senti um leve arrepio. Não era medo. Era a certeza de que aquela sala isolada poderia ser um terreno perigoso, emocionalmente, dependendo da situação, até fisicamente. Mas eu precisava ir. A sala de avaliações era pequena, com cheiro de álcool e equipamentos novos. Bruna fechou a porta devagar, apoiou a garrafa sobre a bancada e cruzou os braços. Então? Ela perguntou, sorrindo. O que você quer? Eu a encarei por longos segundos antes de falar. Quero a verdade. Ela soltou uma risada curta. Verdade sobre o quê? Sobre você. Sobre o Otávio. Sobre o esquema. O sorriso dela desapareceu. Eu não sei do que você está falando. Eu dei um passo à frente. Você sabe, sim. Você usa homens vulneráveis para puxar informações, manipular, arrancar dados bancários. Você entra nas vidas deles como amiga, amante ou confidente. E depois, descarta. Os olhos dela endureceram. Você não sabe nada. Sei o suficiente, respondi. Sei que vocês estão usando o nome do Rafael para movimentar dinheiro sujo. Sei que outras pessoas já foram ameaçadas. Sei que você não trabalha sozinha. Sei que Otávio te treinou. Quando eu disse o nome Otávio, ela empalideceu. 1 segundo. Apenas um. Mais suficiente. A máscara dela caiu. Bruna não era só vaidosa. Era perigosa. Ela deu um passo lento em minha direção. Marina, você não tem ideia do que está fazendo. Tenho. Sim, interrompi. E por isso estou aqui. Não vim pedir nada. Vim avisar. Ela arqueou a sobrancelha. Avisar o quê? Que acabou. Minha voz saiu calma, quase doce. Eu tenho provas. Eu tenho nomes. Tenho testemunhas. E tenho o seu mentor. Vocês vacilaram. E agora? Eu puxei o fio. Ela ficou alguns segundos em silêncio, me observando como um animal selvagem tentando calcular se atacava ou recuava. Então ela sorriu, um sorriso quase triste. Você falando desse jeito, me lembra alguém. Quem? Bruna passou a língua pelos lábios, escolhendo as palavras. A última mulher que tentou nos expor.
Meu coração acelerou. O que aconteceu com ela? O sorriso de Bruna ficou mais largo. Ela sumiu. Um frio corroeu minha espinha. Você está me ameaçando. Ela deu de ombros. Não. Só estou dizendo que quando alguém mexe com gente grande, coisas acontecem. Por um instante, senti medo. Medo real. Cru. Frio. Mas esse medo durou pouco. Porque logo em seguida, algo dentro de mim queimou tão forte que substituiu qualquer tremor. Eu inclinei a cabeça um pouco para o lado. Bruna, você realmente acha que eu sou como as outras? Ela não respondeu. Eu não vou sumir, continuei. Eu não vou recuar. E se alguma coisa acontecer comigo, tudo que eu tenho vai aparecer. Em lugares que vocês não podem controlar. O rosto dela se fechou. Poços de ódio. Rafael nunca vai acreditar em você. Ela disse. Eu sorri de leve. Rafael. Ele é o de menos nessa história. Você acha que estou lutando por ele? Eu estou lutando contra vocês. Bruna respirou fundo. Perdeu a pose por um segundo e voltou a se recompor. Marina, você não entende. Há mais gente envolvida. Muito mais. Você não faz ideia do tamanho. Então me mostra. Minha voz saiu firme. Quem mais está por trás? Ela abriu a boca para responder, e naquele momento, a porta da sala se abriu com força. Um homem entrou. Alto. Elegante. Relógio caro. Olhar gelado. Eu reconheci pela foto de perfil no site corporativo. Otávio Brandão. Ele encarou a gente 2 vezes, avaliando, calculando. E então disse, com uma calma que doía. Parece que temos um problema, senhorita Marina. Bruna deu um passo para trás, como se a presença dele mandasse nela. Eu fiquei imóvel. Otávio se aproximou devagar. Mas não se preocupe, ele continuou. Ainda dá tempo de resolver tudo isso, sem precisar exagerar. A sala ficou pequena, o ar ficou denso, e a minha respiração ficou presa. Eu estava, pela primeira vez, cara a cara não com o amante, mas com o cérebro do esquema. E eu sabia que, dali em diante, a história não seria mais sobre traição. Seria sobre sobrevivência.